foi uma missa da morte da democracia em Moçambique. Os resultados eleitorais pela verdade eleitoral. Em 24 de outubro, a CNE anunciou este resultado das eleições. Entretanto, após serem contestados, Isto aqui são resultados da Secretaria. o Conselho Constitucional apresentou estes resultados finais. Claro que você consegue ver a diferença, mas o que essa diferença significa para as futuras eleições e a democracia em Moçambique? A democracia morreu neste país. Bem, é disso que vamos falar hoje. Então, durante estas eleições, houve várias irregularidades, especificamente 279, algumas graves, outras nem tanto. E no centro delas está a CNE. A CNE que é responsável por orientar, superintender, fiscalizar e outros aspectos sobre o processo eleitoral. Porém, foi reportado por diversos partidos políticos que a CNE cometeu atos que infringem na transparência eleitoral, como foi dito aqui durante o anúncio do Conselho Constitucional. Vamos lá ver. Em relação à alegada proibição de delegados de candidaturas de fiscalizarem os atos de votação e apuramento eleitoral em certos locais, a lei eleitoral consagra um conjunto de garantias de transparência do processo eleitoral, através da participação de delegados de candidatura dos concorrentes a eleições. Mas, apesar deste fato, a recusa de credenciação de delegados de candidatura dos partidos ora recorrentes para as mesas das candidaturas de voto e para as comissões distritais ou de cidade de eleições constitui uma irregularidade eleitoral e limitou os partidos em causa no exercício do seu direito de fiscalizar o ato, de reclamar e apresentar protestos na mesa da Assembleia de Voto, bem como de receber as atas e os editais do apuramento parcial realizado nas mesas das assembleias de voto, o que pode comprometer o controle da eleição em fases seguintes e a impugnação jurisdicional. Ora, serão estes fatos suficientes para invalidar a eleição? Apesar do Conselho Constitucional ter determinado que estas irregularidades não eram o suficiente para anular as eleições, essas irregularidades não parecem ter sido uma falha. Afinal, como é que a recusa de credenciação de delegados e o impedimento de fiscalização dos mesmos pode ter sido uma falha? Isso parece tudo, menos uma falha. Mas a maior irregularidade de todas foi as que os partidos como a Renamo, MDM e Podemos colocaram quanto às discrepâncias entre o número de votantes nas 3 eleições, presidencial, deputados da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais, pois o número deveria coincidir, mas a CNE teve uma resposta para isso. E vamos lá ver. Eis o quadro das discrepâncias constantes no processo eleitoral. Perante estes fatos, o Conselho Constitucional notificou a CNE para dar a devida explicação. A CNE remeteu a sua explicação sobre as discrepâncias que a seguir se transcreve. As 3 eleições, apesar de ocorrerem no mesmo dia, são independentes. Os documentos de cada eleição, atas e editais, são preenchidos de forma independente. A resposta da CNE parece fazer sentido, porque uma pessoa pode sim votar em um candidato para presidente, mas não votar no partido desse candidato. Assim como também existem votos nulos ou em branco. Agora, será que isso explica a discrepância dos votos? Vamos lá ver a resposta do Ministério Público e do Conselho Constitucional. Sobre a resposta da CNE, o Ministério Público, no seu parecer, observou o seguinte: analisados os esclarecimentos remetidos pela CNE, conclui-se que os mesmos, para além de serem incongruentes, não apresentam quaisquer sustentação de índole técnica ou legal, não podendo, por conseguinte, proceder. A CNE é um órgão da administração pública responsável pela supervisão, entendida como função de orientar,
superintender e fiscalizar os atos do processo eleitoral. Por essa razão, era expectável que no processo de apuramento geral apresentasse dados fiáveis e que exercesse cabalmente as suas competências. O Conselho Constitucional sufraga in toto o posicionamento do Ministério Público. Como podemos ver, a resposta da CNE não explica a discrepância dos votos, mas não foi só isso. A CNE não conseguiu entregar todos os editais para uma boa análise e validação dos seus resultados, de tal forma que o Conselho Constitucional teve de solicitar editais e dados de partidos políticos e outras instituições, onde a Renamo, o MDM forneceram cópias dos seus editais originais e a plataforma Mais Transparência também forneceu seus dados. Porém, é aqui que algumas coisas ficam estranhas. Veja só. O consórcio Mais Integridade, consórcio eleitoral, através da carta datada de 9 de dezembro, disse em resumo que, mesmo tendo na sua posse alguns editais, entende que a sua partilha não iria contribuir de forma significativa para garantir a verdade eleitoral. O consórcio Mais Integridade não pretende ser uma fonte de deturpação da verdade eleitoral. Fim de citação. Por sua vez, a plataforma decide, através da nota com referência número 0209/decide/2024, disse em síntese que acreditamos que os documentos solicitados são veículos notórios para legitimar a fraude eleitoral, pelo que informamos que não será possível partilhar o que temos em nossa posse. Fim de citação. Você percebeu onde ficou estranho? Estas instituições que também contestaram o resultado eleitoral não forneceram evidências dos erros ou fraudes. Alegando algumas razões, que eu vou deixar aqui na tela, você pode pausar o vídeo e ler as razões. Isso não fez muito sentido para mim. Imagina que a tua casa está a ser assaltada e o chefe do quarteirão vê isso acontecer. Ele tira o telefone do bolso e filma. Você chega e o chefe do quarteirão diz: "Ei, eu vi tudo o que aconteceu e até tem um vídeo." Então você chama a polícia e quando a polícia chega diz que vai investigar e solicita o vídeo feito pelo chefe do quarteirão para ajudar nesse processo de investigação. Mas o chefe do quarteirão se recusa a fornecer o vídeo e ainda diz que está a fazer isso porque a polícia negou ver um vídeo que ele fez no ano passado e não quer que esse vídeo seja usado como uma evidência e acha que não vai contribuir para a investigação. Mas ele é o mesmo que diz que quer acabar com a criminalidade no seu bairro. Deixa nos comentários o que você acha disso. Mas pronto, continuando. Tendo em conta que as contagens dos votos é feita manualmente, é esperado que em alguns casos haja uma pequena margem de erro. Mas a palavra-chave aqui é pequena. Uma pequena margem de erro. Pois essa não pode ser grande o suficiente para mudar o resultado final, mas 5% é uma grande diferença. O facto de que a CNE alega que pequenos erros foram cometidos e a junção dos mesmos criam uma diferença maior é simplesmente inaceitável para uma eleição justa e transparente. Por mais que sejam pequenos erros, o seu constante acontecimento e em grande escala é um grande problema. 5% de margem de erro nas eleições é um grande problema para a democracia. Muitos até podem dizer, não, 5% não mudam nada, não mudam o resultado final. Sim, não mudam nada nestas eleições. Mas deixa eu refrescar a tua memória um bocado. Você lembra das eleições de 1999? Bem, estes foram os resultados. E se retirassem os 5% do Partido Frelimo para a Renamo naquela altura, você ainda acha que 5% não significa nada?
essas 3 eleições, presidencial, deputados da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais, decorrem em intervalo de 5 anos e a CNE tem 5 anos para se preparar. É esperado que, com o seu leque de experiência, estes erros sejam minimizados ou não sejam cometidos. Afinal, Moçambique teve a sua primeira experiência com o processo eleitoral em 1994, mas os erros cometidos nestas eleições mostram uma negligência quanto manter as eleições justas e transparentes. Esta negligência pode ameaçar a voz, a vontade do povo e principalmente a democracia do país. Espero que a CNE aprenda com essa experiência e faça melhor nas próximas eleições. Então, o vídeo termina por aqui. Este vídeo é simplesmente para chamar a atenção aos erros cometidos pela instituição responsável pelas eleições, assim como alertar outras instituições. Os erros cometidos pelas instituições afetam a confiança que os moçambicanos têm nelas. E este, para mim, é um bom exemplo. Então, espero que quem faz parte de uma grande instituição saiba que manter a credibilidade e confiança da população também faz parte do trabalho. Então, deixe-me saber a tua opinião aí nos comentários, mas faça isso respeitosamente, porque eu encorajo para que sempre haja um bom debate e um debate saudável neste canal. Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de partilhar, dar aquele soco no like e te vejo no próximo. Tchau!